Vasco, já tá na Venezuela Não também. precisava falar. É o Carabobo que você vai pegar? Não, É o Puerto Cabello. A gente vai ver as novidades na volta. Cabello. Ai, meu Deus, rodou. O clima no Vasco não anda dos melhores. Ainda sem técnico, a equipe viajou para a Venezuela, onde tem um desafio pela Sul-Americana, competição que tem sido vista como prioridade. O time fez um treino hoje e já joga amanhã contra o Puerto Cabello. O zagueiro Lucas Freitas realizou o exame de imagem que apontou lesão parcial da fáscia plantar. Ele voltou ao Rio para seguir o tratamento. Já Lloyd Augusto sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Realizou o exame de imagem que não apontou lesão estrutural da musculatura e viajou com a delegação. Coutinho e Verratti, que foram poupados, estão de volta. Felipe contará ainda com 2 reforços da base para o confronto, Lincoln e Zuccarello. O Vasco somou 6 partidas sem vencer. Foram 3 derrotas e 3 empates entre jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas contra times da Venezuela, a equipe tem bom retrospecto. Ao todo, já foram 9 jogos contra times da Venezuela. São 7 vitórias, sendo 4 contra o Deportivo Táchira, 1 sobre o Deportivo Galícia, Caracas e Puerto Cabello. O Vasco é o segundo colocado do Grupo G, com os mesmos pontos que Lanús. Mas na competição, apenas o primeiro se classifica para a próxima fase. Muito bem, Lucas Pedrosa. Antes de falar desse time aí que provavelmente encontra o Puerto Cabello, eu quero que você fale de uma informação de agora, né, em relação ao Vasco. Tomou uma decisão em relação ao funcionário Betinho, é isso? Isso, a gente trouxe essa informação aí em primeira mão. Para quem não entendeu o contexto, o Betinho infelizmente agrediu um torcedor de forma covarde antes da partida contra o Palmeiras em Brasília, no último final de semana. São imagens muito fortes, inclusive, e que para mim não tinha outra medida que poderia ter sido tomada com o Betinho agredindo um torcedor. Porque quando ele agride um torcedor, ele está agredindo milhões, que tem vontade de fazer um protesto, não era um torcedor de torcida organizada, não era um criminoso ou nada disso, estava fazendo o seu protesto, segundo ele mesmo. E o Betinho, o vídeo, repito, para você que já viu, para nós aqui que já vimos também, é um vídeo muito cruel, muito, assim, estarrecedor. Você fica perplexo com aquela situação, e é um vídeo que faz lembrar da época do falecido Eurico Miranda, que era um presidente que infelizmente tinha essa truculência em relação às suas seguranças. Eu mesmo já fiz uma matéria mostrando que o segurança do Eurico apontou uma arma para o torcedor do Vasco, e eram tempos sombrios. Então o Vasco de hoje, eu espero, não pode ser sombrio. Não pode ser um clube que o torcedor vai protestar e o segurança vai lá e mete a pancada no torcedor. Não pode ser dessa forma. Então para mim não tinha outra medida a não ser, infelizmente, porque o Betinho é um trabalhador, é vascaíno, sim, mas cometeu um grave erro, não tinha outra medida a não ser demitir o E a gente lamenta, assim, porque todo mundo sabe do amor que o Betinho tem pelo Vasco da Gama, sim, né? O tantos anos prestou serviços ao Vasco com muita competência, mas infelizmente o mercado de trabalho é assim, né? Ainda mais quando você tem uma função, Vene, que é tão delicada como a de segurança, né? Você precisa ter sempre ali, você não pode errar nunca, porque se você errar por um lado, você pode fazer passar do ponto. Se você erra por outro, você não consegue fazer seu trabalho. Então, realmente, é uma situação delicada, né? E aí, infelizmente, não tinha outro caminho, né? É porque o segurança tá ali para proteger. Pra proteger, né? Exatamente. Não para agredir. Isso do Eurico, eu lembro de uma imagem que eu vi em 2015. Eu não trabalhava ainda, eu estava como torcedor Flamengo e Vasco. Ele chegando ao Maracanã, obviamente ele estava atrás, segurança dirigindo, aí um torcedor do Flamengo xingou o Eurico Miranda, aí o segurança saiu com a arma, e aí, vai continuar xingando? Assim, exatamente isso que o Pedro... Eu fiz uma matéria gigante sobre isso, se eu não me engano, em 2017, descida de São Januário, o torcedor foi até um pouco mais agressivo, bateu no carro do Eurico, o cara vai lá, e é engraçado, né, porque eu tava fazendo cobertura fora do campo, e eu tava com o telefone aqui, mostrando a torcida, como eu fazia um esporte interativo, quando a gente trabalhava lá, e aí, do nada, eu vejo uma arma sendo apontada pro torcedor, e eu tô com o telefone na mão. Aí eu vou, faço um registro, faço uma matéria gigante, vou no Detran, pego placa de carro, fotografo o cara que fez isso, e aí depois a gente consegue mostrar essa situação. Pedrosa, aí chegando, como tá a questão com o Diniz? Cara, como eu falei ontem, nada mudou, tá? As conversas continuam, ele realmente fez uma pedida acima de R$1 milhão, podemos colocar assim, o Vasco não vai pagar acima de R$1 milhão, está tentando reduzir essa pedida do Fernando Diniz, que já aceitou o projeto, já o Vasco também quer o Fernando Diniz, continua sendo o plano A. Você pagaria R$1 milhão?
1 milhão cravado depende do acordo para a saída dele. Porque uma das coisas que mais oneram o clube hoje é quando você demite um treinador e você tem uma multa rescisória gigante para pagar. Vou dar um exemplo aqui. O Carille, sabe quanto é que foi a multa rescisória do Carille? 500 mil reais. Isso no futebol não é nada. É verdade. Em comparação, por exemplo, Pedro Caixinha está cobrando o Santos na FIFA, cerca de 15 milhões de reais. O Vasco não pode se dar o luxo de demitir um treinador e ter que pagar 15 milhões de reais. Sim. Então, assim, eu acho que pagaria 1 milhão ao Diniz? Talvez sim. Mas eu faria uma multa rescisória de acordo com o tempo de contrato? Não. E outra, a gente precisa levar em consideração o mercado também. A gente vê um Renato Gaúcho ganhando, sei lá, quase 2 milhões de reais. O mercado está Então, inflacionado. o mercado está inflacionado.